Tudo que tem acontecido na igreja de Bangu é fruto do que eu vou pregar hoje. O segredo de sermos uma igreja una. E esse segredo, ele tem acontecido de uma forma assim tão gradativa, constante. E a gente tem conquistado coisas que, se a gente for fazer, por exemplo, contas, a gente, não bate a conta. Mas Deus tem sido fiel, Deus tem sido um Deus provedor, Deus tem colocado no seu coração o amor, a graça, e tantas coisas boas têm acontecido nesse lugar. Eu espero que muitas outras coisas a gente como igreja possamos fazer. E eu creio que o segredo do que está acontecendo e continuará acontecendo com muito mais abrangência na igreja de Nova Vida de Bangu está atrelado a Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 9. Você pode botar o versículo aí? É Jean que está lá, né? Obrigado, Jean. Você pode ler comigo? Em todo mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecido como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Curve a sua cabeça. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado pela verdade que é essa palavra. Ela tem sido, Senhor, tão relevante nas nossas vidas. O nosso sucesso está em obedecer e responder a Tua palavra, sermos fiéis a esta palavra. Portanto, no nome de Jesus, que ela possa, Senhor, de uma forma simples e eficaz, ajudar-nos, Senhor, a sermos essa igreja relevante no nosso bairro e cumprindo a nossa missão, o nosso chamado, o nosso propósito. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Como Jesus treinou e enviou um time de vencedores, começando esse time com 12 jogadores, quero lançar mão de algumas preciosas lições para mostrar a você a necessidade de aprendermos a trabalhar em equipe. A palavra de Deus diz que não há limites para uma unidade consagrada e um propósito apaixonado. Eu vou repetir. A palavra de Deus diz que não há limites para uma unidade consagrada e um propósito apaixonado. O que é uma equipe? É um conjunto de pessoas que se dedicam à realização de um mesmo trabalho. Vou repetir. É um conjunto de pessoas que se dedicam a realizar um mesmo trabalho.
O texto que acabamos de ler, ele nos fala desse propósito. Talvez você diga assim, mas pastor, eu sempre li esse texto de uma forma oposta, de unidade, oposta porque a partir desse momento os idiomas se espalharam pela humanidade. Mas eu quero me atentar e dizer para você que há um segredo muito importante nesse texto e uma lição muito proveitosa para nós tirarmos desse texto. Quando temos a mesma linguagem, somos um em um propósito. Deus mesmo diz que não haverá restrição para tudo quanto intentamos em fazer quando estamos juntos e unidos. Salmo 133, o salmista nos informa e nos diz, né? Ó, como é agradável, ó, como é precioso andarem unidos os irmãos. É como óleo precioso. Vamos ler aqui? Vamos lá? Volta lá, por favor, querido. Como é feliz, vamos lá? Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Por isso que o diabo não gosta da nossa unidade, da nossa comunhão. Por isso que o inferno tem manipulado as pessoas a se isolarem num mundo tão tecnológico como estamos vivendo. Você já reparou dentro da sua casa como nós estamos vivendo tão isolados? Uma ferramenta maravilhosa está isolando a gente dentro de casa. É pais que, por exemplo, estão querendo dar atenção ao filho, ao invés de dar atenção, eles dão um celular e falam assim, ó, Pipa Pebig, é isso, né? Não sei o que os pais estão dando aos filhos, né? Peppa Pig, né? E aí já passa lá, já bota no carrinho de bebê, pronto, a criança, né, se conectou. E a gente pensa assim, estou fazendo uma coisa legal, eu preciso fazer comida, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso. Eu entendo isso tudo. Mas olha, as coisas vão acontecendo gradativamente. O isolamento que a gente está vivendo hoje, embora vivamos num mundo de mais de 8 bilhões de pessoas, é assustador. O nível de suicídio tem aumentado assustadoramente. Famílias estão se deteriorando porque falta comunhão e unidade, falta trabalho em equipe. E não é diferente no nosso meio como igreja, como povo de Deus. Mas quando a gente é ser um povo unido num só propósito, não é algo simples, não é. Se fosse, era muito fácil. E Jesus disse isso para a gente, que um reino dividido, ele não subsiste. Paulo mostra aos filipenses que tal unidade é fruto de um processo, é uma construção. Você tem uma cabeça, você tem um modo de pensar, você foi criado na sua família. Eu fui criado na família Alves, e aliás, né, eu já disse lá na família Alves, o nome Marcos está proibido de ser colocado na família Alves. Aí você pode falar assim, mas é tão bonito, pastor, seu nome é tão bonito. Sim, mas todo Marcos que eu conheço é chorão. Você viu minhas 7 carinhas ali? Isso era normal, a minha geração, né? Cadê a minha geração? A gente contratava um fotógrafo, não era tão simples assim tirar foto como hoje, né? O fotógrafo vinha tirar foto da família toda no final do ano. E pode reparar a minha, tá as 7 chorando. Meu sobrinho é Marcos, né? Ele chorava desde saindo da igreja até retornar da igreja. Meu filho é Marcos,
para pegar meu filho, tirar uma foto com meu filho, só um milagre. 90% das fotos que a gente tem de bebê do meu filho está chorando. Mas você pode dizer assim, mas pastor, na minha casa é exceção. Beleza, né? Na sua casa é exceção. Mas na minha casa, né, a gente criou lá um contrato, um acordo. Chega de Marcos, né? Nem avô, não, pelo amor de Deus. Paulo está nos ensinando em Filipenses capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, ó, se há, pois, alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, algum entranhável afeto e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Mesmo a gente sendo diferente, em Cristo, a gente consegue ter esse padrão. E essa é a minha proposta, porque para a gente avançar, e Deus tem colocado sonhos incríveis no meu coração para Bangu. Eu já compartilhei com os líderes e quero compartilhar com você, que talvez você queira financiar o meu sonho. Eu quero fazer, assim que o Senhor der o cheque, e fale para o seu irmão, o cheque está no seu bolso. Eu quero fazer um Natal sem fome em Bangu, no campo de Bangu, aonde as nossas cantatas de Natal serão para arrecadar alimentos para aqueles que estão com fome, e a gente vai fechar a igreja na época de Natal, e o nosso Natal vai ser de manhã e noite no campo de Bangu. Você está comigo nesse sonho? Pastor, a gente é uma igreja tão pequena. Sim, nós somos, aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, se você estiver comigo, a gente vai conseguir. Talvez você que trabalha com som fala assim, pô, só para botar um som ali vai ter mais de 20 mil reais só para a gente contratar por um dia. Pois é, som para esse tipo de evento não é barato, né? Tem que ter uma empresa. Nosso som, né, não dá para botar num espaço daquele, tem toda uma demanda, toda uma logística, mas eu creio que isso é possível. Eu creio que a gente consegue fazer essa campanha do cobertor agora para o Andrezinho, com a equipe de missionários urbanos que nós temos aqui, né? A gente dá cobertor, mas pastor, isso é muito pouco. Sim, é pouco, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Para carioca está ficando frio, né? Lá em casa eu já não estou ligando o ar-condicionado, né? Para carioca já está frio. Hoje eu até pedi para os meninos não ligar tudo, para você não ficar congelado aqui na igreja, né? Se fosse para gaúcho, não, gaúcho está bom, né? Está até calor, mas para nós, né? Imagine à noite, a pessoa dormindo no alento. Aí você pode dizer, mas a gente poderia ter um espaço, ter um lugar, quem sabe? Eu creio que para Deus nada é impossível. A gente tem um centro de recuperação. Se você se colocar à disposição, se Deus enviar o dinheiro, nada é impossível. Um centro de recuperação para drogados, para mendigos, para idosos, para qualquer pessoa, sim. Eu creio que Deus pode fazer isso. O que nós precisamos estar é unidos, orando. Ah, mas quanto vai ser isso? Querido, não se preocupe com dinheiro. Fala para o seu irmão, não se preocupe com dinheiro. Deus, quando Deus está no sonho, quando Deus está no projeto, Ele envia o dinheiro. A exemplo disso, a New Life, essa semana, graças a Deus, a gente termina e coloca o ar-condicionado na New Life. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Na minha fé pequena, eu não tenho vergonha de dizer isso para você, eu comprei 5 ventiladores, estão aqui. Estão ali atrás ali, né? Comprei 5 ventiladores, falei, Senhor, já que não apareceu o dinheiro, né? E você pode perguntar, apareceu o dinheiro? Olha para o seu irmão e fala assim, ó, o dinheiro que o pastor precisa para pagar as contas do ar, está contigo. Deus vai mandar, como Ele sempre tem mandado, e você, com esse coração generoso, cheio de amor e de graça, você tem
feito o seu melhor, tem adorado a Deus com as suas primícias. Então, é fundamental a gente saber disso. A exortação de Cristo nesse texto é que Ele está preocupado com a vida das pessoas. E nós, como igreja, precisamos estar preocupados com as pessoas. Ele está falando consolação e amor, ou seja, um sentimento de ajuda um com o outro. A gente precisa se ajudar. Comunhão no Espírito Santo. Eu não vou mentir para você, eu já entrei na minha caminhada de neófito na igreja, dizendo assim, não, hoje o pastor tem que estar no azeite, eu preciso receber. Quando eu amadureci, eu entendi que para o pastor ministrar, e ele sempre vai ministrar a palavra, então ela vai ter sempre eficácia sobre a sua vida, você precisa vir banhado no azeite, para que quando esse tonel de azeite juntos aqui estiver reunido, o fósforo do Espírito Santo seja riscado sobre você e a glória de Deus flua da sua vida. Então não espere, busque, se dedique, se entregue, se consagre. Misericórdia, a gente precisa ter misericórdia. O que falta então, segundo Paulo, nesse texto que a gente acabou de ler de Filipenses? Falta unidade. Você já reparou os projetos que a gente tem? A cada 4 anos entra um novo governo. Vou falar de política, né? Não gosto de política, mas tudo que a gente faz está envolvido em política. Agora eu vou lembrar você, a gente tem milhões de partidos aqui no Brasil, não. O que não falta é partido político. A cada 4 anos entra um partido político. Você já reparou? Vem sempre uma plataforma de governo, um projeto, uma proposta. Propostas às vezes legais, independente do partido, que beneficiarão o povo, as escolas, o transporte, a sociedade, a segurança pública. Mas você também já reparou que quando há uma nova eleição, se aquele candidato não permanecer, todas as propostas são jogadas no ralo e vão embora? Não importam se era para benefício do país, não importa se era para benefício de uma determinada classe, de um povo, não importa. O importante é o que o meu partido vai fazer. E com isso o dinheiro público vai sendo cada vez mais jogado fora. Seu dinheiro, meu dinheiro. Assim também é no reino de Deus, porque um reino dividido, ele não subsiste. E você já reparou, se nós, as igrejas brasileiras, independente das nossas demandas teológicas, um é calvinista, outro é arminista, outro é futurista, outro é isso, outro é aquilo, a gente se unisse com um único propósito, como nós alcançaríamos muito mais os nossos objetivos? Mas o diabo percebeu um grande segredo: se ele divide você, você não conquista. E é assim que acontece na casa. O marido quer um carro novo, a mulher quer uma geladeira, quer um fogão, quer reformar a casa, quer uma viagem. E o marido fala assim, não, mas eu vou querer um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. E pum, ele compra o carro. Conclusão, comprou o carro, a mulher vai ficar feliz? Não. Ela vai até andar no carro. Ela não vai ficar feliz, não era a meta dela. Faltou acordo nessa relação. Ah, mas ela aceitou, pastor. Pois é, ela aceitou. Aceitar é a mesma coisa de acordar? Não. Mas quando a gente faz as coisas com alegria e acordo, até a compra de um carro, até uma geladeira nova, ou uma pintura que a gente vai fazer na nossa casa, no final, depois de todas as demandas, a gente fica muito feliz, porque concluímos o nosso objetivo. Então a gente precisa estar unidos, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, possuindo o mesmo sentimento. Quando há unidade, não há partidarismo, não há soberba,
Não trabalhamos pensando em nós ou em um indivíduo, pensamos no bem de todos do corpo de Cristo. E eu volto a dizer para você, eu amo a educação, e eu posso dizer para você, não sou brisolista, mas eu não vi até hoje um projeto social e educacional tão bonito como os brisolões que acabaram. Mas por que acabou? Porque depois entrou Marcelo Alencar, era do PMDB, né? E o PMDB e o PDT não se cruzam, né? E aí mudou toda a política pública, e aí os brisolões foram quase que desativados. Todo o projeto não desativou a estrutura, mas o projeto educacional desapareceu, sucateou. Obrigado, alguém falou aqui, sucateou, né? Mas por que sucateou? Se o projeto era tão bom para a sociedade, para o seu filho, ele entraria, parece que lá 8 horas ou 7 horas da manhã e sairia quase que 18 horas, tendo todo um planejamento educacional de formação, tanto secundária quanto profissional. Ah, pastor, veio um novo partido e fez uma nova proposta. Pois é, dinheiro jogado fora. E assim vai. Mas imagina bem, eu estou falando de uma coisa que aconteceu há quantos anos atrás? Nem sei, né? Tem muito tempo isso. Mais de quanto? 40 anos? Acho que não, hein? Uns 30 anos, né? Uns 30 anos. Darcy Ribeiro, professor Darcy Ribeiro, era o idealista desse projeto. Não sou PDT, não sou partidário desse, mas eu quero dizer para você que foi uma boa ideia, sim ou não? Foi. Tinha os seus erros, poderia ser ajustado pelo próximo que viria? Sim, poderia. Mas a ideia é sempre dividir, para que a coisa não ande, não evolui. Você percebe que a gente anda sempre marchando, e não chegamos a uma objetividade? Assim tem sido a igreja em muitas das suas atividades, em muitos dos seus alvos. E a gente não pode ter essa visão. E eu quero compartilhar para você 2 histórias que me marcou muito. As fotos, por favor, Jean. A primeira, essa aqui. O porco-espinho. Você pode ler comigo? Eles aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com a pessoa muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro, e assim sobreviveram. O porco-espinho, para sobreviver o frio e tantas coisas que eles passaram, né? Muitos animais desapareceram, mas eles conseguiram. Eles entenderam que mesmo tendo o espinho no corpo, eles precisavam se aquecer do frio, porque senão seriam sucumbidos. E eles começaram a criar uma técnica de estar próximo, ter o seu calor, espetar um pouquinho o outro. Fala para o teu irmão, eu vou te espetar um pouquinho aí. Mas fala para ele, aguenta. Gente, você não tem noção, só ela, quando eu acordo de mau humor. Eu sou um porco-espinho, tem dia. Você pensa que é sempre assim, de boa? É ruim, hein? Mas a gente aprendeu, né? O dia que eu estou espetando demais, sabe o que eu faço? Eu estou próximo, mas não estou tão próximo. Ao invés de falar, eu não falo. Vou dar minha caminhada para tirar essa influência negativa desse hormônio que está me deixando estressado. E aí eu vou caminhar, caminho, chego suado em casa e ela fala, como é que você está? Eu falo, agora eu estou legal. Aí a gente começa a conversar, os espinhos desaparecem. A gente
precisa entender o outro, entender as demandas do outro. E essa história do porco-espinho, segundo os historiadores, durante a era glacial, eles iriam desaparecer, mas eles perceberam que se eles não criassem uma estratégia para andar juntos, eles seriam aniquilados como espécie. E assim, com o seu próprio corpo, se agasalharam, se protegeram e estão hoje com a gente aí, na cadeia, né, alimentar, na cadeia de todo o ecossistema. Quando se afastavam, morriam. Então olhe para o seu irmão e fala para ele assim, ó: com todos os meus defeitos, não se afaste de mim. Precisamos fazer uma escolha: ou vamos desaparecer da terra, ou aceitamos os espinhos dos nossos semelhantes, sabiamente. Os porcos espinhos decidiram voltar a ficar juntos, aprenderam a conviver com as pequenas feridas que uma relação muito próxima pode causar, já que o importante era o calor do outro. Se estamos sozinhos, esfriamos. Gente, se você está sozinho, você vai se esfriar. Quer um conselho? Eu estou há 30 anos nessa caminhada. Se você andar sozinho, você vai sentir um peso muito grande. Agora, se você andar no corpo, o corpo vai te dar substância para que você carregue a sua cruz de forma tranquila. Se andamos sozinhos, vem a frieza para tentar nos paralisar. Mas se estamos juntos, é como um churrasco. A gente está lá junto com aquelas brasas lá, a gente ateia fogo, faz, né, aquele movimento para que a brasa se aqueça, e depois toda a brasa junta faz um baita fogo para aquecer o churrasco. A proximidade e a comunhão tem um preço, gente. Não é de graça. Vai acontecer pequenas feridas, sim, vai. Surgem quando nos aproximamos um dos outros. Não é tudo flores, não é tudo perfeito, mas a gente precisa se ajustar. Todos precisamos ter a mesma linguagem, o mesmo falar. Paulo orienta aos coríntios dentro do mesmo princípio: que falem a mesma coisa, que tenham a mesma posição mental, um mesmo parecer. O resultado é que a igreja seria uma igreja unida e não uma mera união de crentes. E há uma diferença fundamental entre união e unidade. União é ter muita batata no mesmo saco. Batatas dentro de um saco, você foi lá no Ceasa e comprou lá aquele saco de batata. Unidade é quando você faz o purê dessas batatas, e elas são cozidas, amassadas, misturadas com creme de leite, uma manteiguinha bem deliciosa, faz o purê dentro do prato. Você não consegue mais decifrar quem é a batata maior, menor. Tudo ali é um purê de batata. A unidade tem um preço de fogo e quebrantamento. Ou seja, não há unidade sem o fogo do Espírito. Se a gente quer ser essa igreja relevante, a gente precisa buscar mais e mais a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai nos dar essa liga do purê da batata. Sem o fogo do Espírito Santo não há renúncia. Sem o fogo do Espírito Santo, o ego começa a aparecer entre nós. Sem o fogo do Espírito Santo, as obras da carne começam a fluir. A gente perde o olhar para o alto e começa a olhar para os lados, para os defeitos, para as pessoas que estão ao nosso redor.
Finalizando, eu quero te mostrar o segundo exemplo: os gansos. Eu achei interessante quando alguém me falou sobre isso. Eles voam em V. E por que eles voam em V? Você pode ler comigo? Um grupo de cientistas descobriram que um bando de gansos voando em formato de V é capaz de viajar até 78% mais distante, em formato de V. Eles conservam suas energias, já que cada uma voa ligeiramente à frente da outra, proporcionando menor resistência ao vento, para fazer viagens mais longas. O posicionamento também ajuda para que se vigiem, já que nenhuma sai da vista da outra. Quem ensinou os gansos, gente? Não ouvi você. Quem ensinou os gansos? Deus está nos ensinando hoje a aprendermos com os gansos, a voarmos juntos. Quando você voa junto, as nossas razões, elas são eliminadas. Primeiro fato: à medida que cada ave dessa vai batendo as suas asas, ela cria uma sustentação para a ave seguinte. Voando em formação de V, o grupo inteiro consegue essa velocidade. Quando pessoas que compartilham de um mesmo sonho e vão para uma mesma direção, andam juntas, elas chegam mais rápido, porque juntas elas produzem um ambiente positivo e de fé. Então olhe para o seu irmão e fala para ele assim: ó, eu preciso de você. Ele não ouviu, diga isso de novo: eu preciso de você. Isso não é um chavão. Eu preciso de você. Eu preciso da Ivone, eu preciso dos meus filhos. Segundo fato: sempre que um ganso sai fora da formação, esse me marcou, e imediatamente sente o peso de voar, rapidamente ele retorna à formação. Então o que eu aprendo com o ganso? Que eu não devo me afastar da comunhão dos santos. Fala para o seu irmão: igreja é um lugar complicado, mas é o melhor lugar para você ser edificado. Quanto mais perto, você não vai ter tanto peso no voo. Sabemos que há segurança no grupo e na comunhão, e poderemos viver a vida cristã mais facilmente se o fizermos na formação do grupo. Olha o exemplo de Gênesis capítulo 11. Terceiro fato: quando o ganso líder se cansa, ele reveza indo para a traseira do V. Graças a Deus que nós da família da fé descobrimos que o pastor não pode fazer tudo. No início da nossa caminhada como Nova Vida no Brasil, o pastor cantava, pregava, visitava, dava banho, fazia visita, fazia sepultamento, fazia isso, fazia aquilo outro, fazia aquilo. Você imagina como eu saí aqui no final de domingo às 8 horas da noite. Graças a Deus. Eu louvo a Deus quando eu saio de férias para 10 dias ou 5 dias, não importa. E aí eu vejo na internet o culto, a pregação, e falo assim: uau, está tudo maravilhoso. E eu não estou aqui. Porque a igreja, ela precisa continuar como os gansos, voando. Quando você se cansar, fale para o outro assim: ó, dá para dirigir o carro? Dá para tomar essa decisão aqui? Enquanto o outro toma a dianteira, quando temos de fazer um trabalho árduo, também necessitamos de revezamento. Reveze dentro de casa,
passe tarefas. O grupo só vai avançar se todos se revezarem e fizerem a mesma coisa juntos. Quarta lição que eu aprendo com os gansos é que os gansos vão atrás na formação, grasnandam. Eu nem sei o que é isso, deve ser um sonido deles, né? O tempo todo, para aqueles que estão à frente, mantêm o ritmo e a velocidade. É como se a gente criasse um slogan e falasse assim, ó: você pode, yes you can, yes you can, você pode, você pode, você pode, você vai chegar. É com fé, é com determinação, é crendo na obra consumada da cruz, é crendo em Jesus. Vai, você, todo o poder foi te dado no céu e na terra. Então não pare de grosnar para o seu irmão. Você pode dar não vai fazer um barulho no ouvido dele não, né? Mas dá uma palavra em fé aí para o seu irmão aí. É o seu grosno espiritual para ele. Diga para ele: você vai muito mais longe. Você vai conquistar aquilo que você está pedindo a Deus. Deus está contigo. Parece não, talvez o seu irmão precisava dessa palavra sua aí, rapaz, para mudar a vida dele essa semana. Como é difícil elogiar o outro, né? Não é verdade? O tempo passa e a gente já não elogia tanto o cônjuge, não elogia os filhos, não elogia. Mas como é fácil a gente falar mal do outro. Você viu a roupa que ela veio hoje? Você viu como ela engordou? Você viu como está o cabelo, né? Dele, vou falar dele, né? Porque você está dando exemplo só de mulher, né, pastor? Não, dele, né? Você viu o carro que ele comprou? Cara, brincadeira, hein? Pare de fazer isso. Nós necessitamos sim de sermos motivados. Quinto ponto: quando um ganso adoece, essa foi demais, se fere e deixa o grupo, 2 gansos saem e descem com a ave que se feriu e ficam com ela até ela se curar, mas se ela se curar, depois as 3 aves sobem juntas e pegam um novo grupo para em ver continuarem juntos. Então, por favor, fala isso para o seu irmão. O pastor está pedindo. Diga-se para ele: o pastor está pedindo. Por favor, quando você sumir, não pense que ele vai te ver. São muita gente. Liga para a gente, 2401-7711, ou se comunica com seu irmão e diga, porque já teve gente que chegou para mim aqui: o senhor sabe que eu estava no CTI? Falei: é mesmo, minha irmã? Meu Deus, ninguém da igreja foi me visitar. Não foi. Desculpa, não foi. Mas por que não foi? Porque não desceu 2 gansos juntos lá, ó, e veio comunicar ali para o Luiz, para o Renato, para o Marcos, para o líder. Você tem um líder ministerial, por isso que é tão importante você fazer parte de um ministério, porque o seu líder não está lá só para fazer uma foto bonitinha lá no site, não. Ele está lá também para te acompanhar, para te visitar, para cuidar das tuas feridas, para juntar o rebanho, para trabalhar junto comigo, porque eu sozinho, eu não posso atender as demandas. Mas as pessoas acham mais fácil achar que eu tenho bola de cristal. Não tenho dom de revelação. Fala para o teu irmão assim: o pastor não tem dom de revelação. Se eu tivesse, graças a Deus, o Espírito Santo ia falar: sim. Mas eu não tenho. Me perdoe. Quando um ganso adoece, o outro se oferece
e desce com ele. 2 gansos saem da formação e vão lá para proteger ele, para ajudar. O acompanham até a solução do problema e então reiniciam a jornada no seu grupo original, ou se juntam a um novo grupo. Gente, por mais complicada que seja a igreja, é um lugar de solidariedade. Igreja é um lugar de compromisso mútuo. Não podemos abandonar os nossos irmãos. Não podemos matar os soldados feridos, e a igreja faz isso com propriedade. Pelo amor de Deus, pare de matar os soldados feridos. O que tem de gente na igreja apontando o pecado do outro, querido, pare de apontar o pecado do outro e aponte o amor de Deus. Porque quem é o acusador é aquele que quer destruir, é aquele que quer matar, é aquele que quer ferir, é aquele que quer acabar com as pessoas. Ajude. Seja você esses 2 gansos que desce lá e fala com o cara, fala com aquela pessoa que você soube do problema. Eu vim aqui para te ajudar. Não repasse o problema para o outro. Se o problema chegou nas tuas mãos, o problema não é meu, é seu. Fale isso para o seu irmão. Se o problema chegou nas suas mãos, diga isso para ele. O problema é teu. Vou te dar um exemplo. Ontem alguém veio me procurar aqui na igreja. Eu não estava lá na New Life. Só que com certeza essa pessoa falou qual era o seu problema. Ele precisava de dinheiro. E aí as pessoas falaram o quê? Vai lá na New Life que o pastor Marcos vai resolver seu problema. E eu resolvi o problema do rapaz, porque ele só queria R$39. Agora, quando o problema chega nas minhas mãos, eu não tenho que repassar o problema. O problema não é do pastor, o problema é meu. Se o teu irmão tiver fome, se tiver sede, então o problema é nosso, não é meu. Pare de repassar o problema para o outro. Pare de apontar o problema que você não quer resolver para o outro. Ah, pastor, eu estava duro. Eu falo para o cara, eu estou duro, mas eu vou orar por você, porque o Deus da provisão vai enviar a solução para você. Porque Deus faz isso, gente. Agora seja você o ganso que desce lá. Ah, eu vou ter que visitar no hospital. Ah, eu vou ter que ir em sepultamento. Gente, morreu alguém aqui na igreja. Sabe o que faz? Primeira coisa, não estou reclamando, tá? Liga para o pastor Marcos, pastor Luiz, pastor Renato. A gente sempre vai. Mas eu fico olhando assim, gente, cadê o líder ministerial? Cadê o irmão? Cadê o irmão que me ligou? 2 coisas muito importantes na vida de uma pessoa. É quando alguém nasce. 2 não, 3. É quando alguém celebra o casamento de alguém e quando alguém morre. Quando alguém morre, você nunca mais vai esquecer quem esteve no sepultamento do seu pai, no sepultamento da sua mãe, no sepultamento da sua mulher, no sepultamento da sua família. Agora é mais fácil eu falar assim, ó, não posso ir não, vai lá e resolve. Será que não pode realmente? E eu quero motivar você a ser o ganso, para ir lá chorar com os que choram. Você pode dizer amém? E olha, gente, a gente fazendo isso não haverá restrição para tudo quanto Deus quer fazer intensamente nessa igreja. Eu creio que há uma explosão da glória de Deus sobre nós, para nós encharcarmos Bangu com o amor pleno e real de Deus. O inimigo não vai conseguir mais nos paralisar, porque a gente vai estar junto de tal forma que a gente não vai ter nenhum obstáculo para alcançar, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós conseguiremos alcançar os sonhos de Deus para essa região. O trabalho em equipe é algo interessante, e eu finalizo contando essa historinha para você.
Conta-se que numa marcenaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião das ferramentas para acertar todas as diferenças. Preste atenção. O martelo, não tem um martelo aqui, né? Pá, pá, pá. Exerceu a sua presidência. Mas os participantes o notificaram que ele teria que renunciar à presidência. Qual era a causa? Ele fazia muito barulho. Pois é, pastor Marcos é assim, né? Latino, blá, blá, blá. Pastor Renato, amados irmãos, né? Que bom, glória a Deus, aleluia. Pastor Luiz, tem um radar, tem alguém enfermo, Luiz já sabe assim, Marcos, já tem alguém lá, já tem lá. Ele tem um radar de identificar os problemas, né? Legal. A gente se completa. Eu nunca poderia ser o Renato, nem também, não consigo ser o Luiz. Eu sou o Marcos. Talvez eu seja um martelo muito barulhento. Fazia demasiado barulho, além do mais, passava o tempo todo golpeando. O martelo reconheceu a sua culpa, e eu estou reconhecendo a minha hoje. Mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que esse estava dando muitas voltas para conseguir o seu objetivo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Disse o parafuso que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito. Alguém aí é lixa? Diga amém. Ih, rapaz, tem lixa aqui, ó. A lixa o catou com a condição de que expulsassem o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Você conhece o metro aqui na igreja? Diga amém. Ih, rapaz, tem metro aqui também. Nesse momento entrou o marceneiro, Jesus Cristo, diga aleluia. Juntou todo esse material complicado, iniciou o seu trabalho, utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente a rústica madeira se converteu num fino violão. Quando a marcenaria ficou só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores e senhoras, ficou demonstrado que todos nós, e eu me incluo nesse pacote, temos defeito. Mas o marceneiro, diga glória a Deus, trabalha com as nossas dificuldades, com os nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos nos nossos pontos fracos, mas vamos nos concentrar nos nossos pontos fortes. Olha para o seu irmão aí, dá um break e fala assim, ó, pare de ver só os defeitos. Veja os pontos fortes. A assembleia entendeu. Deixa eu chegar lá que meti o dedinho aqui e fiz uma besteira. A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar e afinar as asperezas, e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir um violão com tanta qualidade. Sentiram a alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Juntos. Concluindo, não estamos aqui para formar relacionamentos formais, gente.
mas vínculos de amor e vida. Estamos formando vínculos para a eternidade. Olha como é bom você poder olhar para o seu irmão e falar assim: ó, estou orando por você, estou contigo. E você saber que esse irmão está crescendo, essa irmã está crescendo na fé. Muitos de nós desejamos fazer coisas grandes, que nos coloquem na história, mas Deus quer que apenas participemos da história dos nossos irmãos. Que você possa pensar nisso e que Deus possa te ajudar a ser essa equipe, porque juntos, na força do Espírito Santo, Bangu não vai nos deter. Nós faremos coisas inimagináveis, não somente dentro, mas principalmente